Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que você encontra o Magic Number, ou seja, aquele número mágico ideal de fundos imobiliários para que você possa auto ou retroalimentar a sua carteira de investimentos sem precisar fazer novos aportes. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aqui embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E o Magic Number é um número de cotas ou de ações, se você estiver falando do mercado de ações. Fiz até um vídeo específico sobre ações e o Magic Number, vou estar deixando aqui no card. Mas é o número de cotas que você precisa ter para que você consiga aumentar o número de cotas todos os meses. Então, a cada mês você vai conseguir aumentar pelo menos uma cota, sem que você precise fazer um novo aporte, porque o próprio dividendo pago pelo fundo imobiliário irá lhe proporcionar a compra de mais uma cota do mesmo fundo, de tal modo que você vai ter ali uma retroalimentação, uma autoalimentação dessa carteira de fundos imobiliários. Com ações isso também é possível, mas é um pouco mais difícil. Com fundos imobiliários é relativamente mais fácil, porque os fundos imobiliários pagam proventos de forma mensal, por costume, não por obrigação, porque o dever legal é semestral, mas por costume da prática do mercado financeiro, os fundos imobiliários pagam mensalmente, então você tem mais ou menos uma boa projeção de quanto será o provento a ser pago por aquele fundo e se com ele é possível comprar uma nova cota. E aí existe um número mínimo de cotas que você precisa ter daquele fundo para que você consiga comprar uma nova cota só com o dividendo. Esse seria o Magic Number, ou seja, o número mágico de cotas de fundos imobiliários necessário e suficiente para que o provento por si só lhe proporcione a possibilidade de comprar mais uma cota mensalmente. Para isso, vamos selecionar aqui uma carteira de fundos imobiliários bem enxuta, focada mais em tijolos. Afinal de contas, na minha visão, uma carteira de fundos imobiliários precisa ter pouca volatilidade, razão pela qual você não deve concentrar os seus recursos, isso é minha visão pessoal, em fundos de papel. Por isso coloquei apenas um fundo de papel, o Iridium. Coloquei aqui então HGLG, fundo que deu o melhor retorno histórico em termos de dividendos crescentes e já se provou no tempo também. VILG11, outro fundo logístico, então aqui são dois logísticos. O foco na minha visão hoje é justamente investir em galpões logísticos ou condomínios logísticos. Afinal de contas, eles vêm crescendo cada vez mais no pós-pandemia por conta da ascensão do comércio eletrônico. Cada vez mais as empresas precisam de centros de distribuição bem localizados. Houve uma recente aquisição pela HGLG de bilhões de reais, só demonstrando que ainda há muito espaço para crescer nesse mercado de galpões logísticos. Coloquei aqui um fundo misto, mas que é mais focado em lajes corporativas, o KNRI. A Quineia, no geral, é uma gestora que proporciona gestões muito boas. Isso, obviamente, não vem de graça. No geral, o fundo da Quineia ou estará caro ou terá uma taxa de administração mais alta. Então, indo-se aqui para o KNR11, já está negociando um pouquinho acima do valor patrimonial da cota, mas isso é completamente esperado para um fundo de alta qualidade. E ele tem uma taxinha de administração um pouco acima de 1%. Eu evito, no geral, taxas de administração superiores a 1%, mas a depender do fundo faz sentido. No caso da Quineia, essa é a minha visão pessoal, faz sentido porque a gestão é muito boa. Apenas um fundo de shoppings, o VISC11, que ainda não negocia no valor patrimonial da cota, mas é um fundo com bastante liquidez hoje, liquidez média diária de 5 milhões de reais, lhe proporciona ali uma boa movimentação. Ele também tem uma taxa de administração um pouco mais alta, mas não é à toa, afinal de contas, ele tem aqui retornos muito interessantes. E shoppings aqui também de alta qualidade. Os proventos vêm em forte recuperação desde 2020. Olha essa linha ascendente. Então, fundo aqui interessante para se posicionar em shoppings. Mas meu foco hoje também não é shopping center, porque eu também não acredito num futuro promissor dos shopping centers. Acredito que eles continuarão existindo, precisarão se reinventar, porque as lojas físicas vêm fechando e o shopping center depende do varejo. E o varejo brasileiro é muito instável. Vimos recentemente com o caso Americanas e nós somos um país marcado historicamente por juros elevados e inflação alta. Isso dificulta que o varejo brasileiro fique mais estável por grandes períodos. Só pequenos ciclos que ele acaba indo muito bem. E aí você tem muita volatilidade nesses shopping centers. Então, só para fins de diversificação, um shopping center e um fundo de papel. E aqui, mais um fundo de lajes corporativas. Esse aqui é o PVBI, outro fundo excelente. Negocia com pequeno ágio aqui, igual o KNRI. Tem uma excelente liquidez. Já a taxa é menor, mais interessante, a vacância é muito próxima do KNRI, por isso, outro fundo de altíssima qualidade e que também vem crescendo seus dividendos, mostrando-se aqui com uma gestão excelente.
Então essa aqui seria uma carteira de fundos imobiliários bem conservadora, sem ficar inventando muita moda, porque como eu costumo dizer, não compensa buscar grandes oportunidades em fundos imobiliários. Fundo imobiliário é para reduzir a volatilidade da sua carteira, para viver de renda e receber os proventos e pronto, sem querer ficar ali acertando grandes oportunidades, porque isso costuma dar em ferro, como vimos recentemente com o XPPR11. E aqui o DPC é o dividendo por cota. Então, vamos inserir aqui qual o dividendo por cota de cada fundo. Você pode projetar isso para os próximos meses, ou simplesmente fazer uma média aritmética dos últimos anos, ou pegar aí o que vem sendo pago no próprio ano. No caso 2023, vamos fazer dessa forma para ficar mais simples, porque é muito difícil você fazer uma previsão de dividendo por cota, porque os fundos podem fazer subscrição, e nessa subscrição diminuir um pouquinho o dividendo por cota, ou esse fundo pode ter dificuldade para reajustamento locatício, pode ter um pouco de vacância. Hoje o IGPM está deflacionado, isso pode ter um certo impacto, principalmente aqui no KNRI, um pouquinho. Então veja, vamos simplesmente nos basear que está aqui atualmente, porque é muito difícil fazer essa projeção. E aqui no Investidor 10, você tem aqui o pagamento anual e mensal. Começando aqui com o HGLG mensal, os últimos pagamentos vêm sendo de 1,10. Só que sempre tem um dividendo excepcional na metade do ano. Vamos pegar o dividendo comum de 1,10. Portanto, 1,10. 1,10. No caso do VILG11, 70 centavos. Pagou aqui um pouquinho menos em fevereiro, mas vem pagando aqui nos últimos 2 meses 70 centavos. Podemos ir pelos 70 centavos. 0,7. KNRI vem pagando 95 centavos, ficar aqui nos 95, nós vamos pegar o dividendo excepcional da metade do ano, 95, VISC11, Shopping Center, aqui o dividendo vem crescendo, isso é muito bacana. Podemos nos basear aqui em 82 centavos, como vem sendo pago. O Iridium você pode ter mais volatilidade, principalmente por ser papel e nesse momento de eventual queda na Selic, impacta fundos de CRI, mas vamos pegar mais ou menos o que vem sendo pago aí nesse ano, 87 centavos a 91 centavos. Podemos pegar aqui, como uma média, 90 centavos. E finalmente o PVBI, que vem pagando 61 centavos neste ano. Houve um crescimento dos dividendos, isso é muito importante em relação a 2022. 61 centavos por cota. E agora, como nós encontramos o Magic Number? Você pode olhar o Magic Number pela perspectiva do valor financeiro que você precisa para investir, ou o número de cotas. Descobrindo qualquer um desses dois números, você chega à sua conclusão. Então veja, como que você chega aqui ao número de cotas mágico? Muito simples, uma fórmula aqui na sua planilha, igual a cotação dividida pelo dividendo por cota. Aqui no caso, quase 149 cotas. No caso do VILG11, 155 cotas. KNRI, 170 cotas. Arredonda para cima, 171, então aqui, 149 aqui. Do VISC11, 147 cotas, arredondando. Do Iridium, 96,22 cotas, então 97. E no caso do PVBI, 167 cotas. E aí como que você chega no valor financeiro necessário para comprar essas cotas? Muito simples, veja, basta você pegar o número de cotas e multiplicar pela cotação. Então a fórmula aqui seria outra, esse vezes esse, que daria pouco mais de 24 mil. Se você considerar apenas 1,10 de dividendos, se você considerar 1,50 aí seria um valor menor, como vou mostrar ali para vocês. Mas você pode partir de 1,10 ou 1,50... ou você pode fazer uma projeção, depende muito. Não precisa ser um número exato, só para você ter uma ideia. No total chegamos a esses números, 24 mil aqui, 16 mil aqui, 27 mil aqui no KNRI, 17 mil, 8.300, 17 mil no caso do PVBI. Então esse aqui seria seu número mágico de cotas e esse aqui é a título de valor financeiro. E quer saber uma maneira mais simples ainda de não precisar fazer esse cálculo? Que é relativamente simples, mas se você quiser evitar esse trabalho, aqui dentro do Investidor 10, eles lançaram uma nova ferramenta que é justamente Magic Number. Você coloca aqui Magic Number e olha só que interessante, ele já te dá. Com HGLG, você precisaria de 108 cotas ou 17 mil reais. Aqui eles estão utilizando um dividendo um pouco maior, de 1,50. Mas eles te dão aqui o Magic Number. Como eu disse, tem alguns métodos para você fazer a projeção de dividendo, mas não precisa ser exato, é para você ter uma ideia. VILG11, Magic Number, 157 cotas ou 17 mil reais. KNRI, 106 cotas ou 17 mil reais. PVBI, 168 cotas ou também 17. Veja que 17 mil, no geral, nos preços de fundos imobiliários, é mais ou menos o que você precisa. Aqui no VISC11, um pouco menos, de 17 mil, 140 cotas. Já no Iridium, você precisa de menos, como mostrei para vocês, porque o valor da cota é menor. Hoje está em 86,76. Portanto, aqui no caso, o Investidor 10 já faz a projeção de dividendo por cota, número de cotas e valor financeiro. Você não precisaria ter todo esse trabalho aqui. Mas caso queira fazer sua própria projeção, aí você montaria a sua própria planilhinha.
E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado do Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas, são mais 70 aulas exclusivas, um mini curso de imposto de renda para investidores, lives exclusivas, você pode ter a chance de ter a sua carteira analisada por mim em vídeo e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou analisar o seu portfólio já existente por escrito ou via consulta individual comigo, que dura pelo menos 1 hora por Google Meet. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já definiu um Magic Number para fundos imobiliários? E para ações? Lembre que eu deixei um card no início desse vídeo, que foi um vídeo que eu tratei sobre ações, que aí você não tem essa ferramenta, aí precisa fazer sua própria projeção. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!